Boa noite, irmãos, graça e paz do Senhor a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Já dissemos isso quando recebemos nossos convidados, mas como pastor da igreja, quero dar os bem-vindos a você que está vindo conosco, a você que é da igreja, aqueles que estão também participando conosco à distância. Talvez alguns estejam estranhando um pouco aqui o cenário, mas é que ontem nós concluímos a nossa conferência Docmos, uma bênção que Deus nos deu sob a liderança da juventude da igreja, do nosso irmão pastor Kilven, que liderou e que foi uma bênção. Tivemos aqui na sexta-feira à noite e no sábado, o dia todo, pastores, grupos de louvor, bandas que puderam ministrar o nosso coração sobre esse tema que é aprovados com Deus, por Deus e para Deus, digamos assim. E então esse cenário foi preparado por eles e nós agradecemos. Inclusive, quero registrar como pastor da igreja meus agradecimentos a todos que colaboraram. Sei que a equipe de recepção esteve junto, as irmãs da SAF também, muitos ajudaram e eu quero agradecer porque sem essa ajuda certamente não seria possível que a conferência fosse tão abençoada. Tivemos irmãos de várias igrejas, da igreja de Tambaú também, e tudo isso nos deixa muito alegres. Queridos, hoje nós estamos encerrando a nossa série de mensagens que tem como título, no mês de maio, Faça do seu lar. Nós, desde o primeiro domingo do mês de maio, nós começamos a ministrar a equipe pastoral sobre esse tema. E falamos no primeiro domingo sobre faça do seu lar um altar, focando a adoração que cada lar precisa ter como sua coluna central, marido, mulher, esposa, filhos, todos ali adorando a Deus. Depois falamos sobre faça do seu lar uma escola. E nós sabemos que antigamente chamávamos de educação doméstica aquilo que nós aprendemos em casa e antes de sair para a escola, e tem a ver com valores, com princípios, com aquilo que a gente acredita, com aquilo que a gente valoriza. Isso foi no segundo domingo, coincidentemente o domingo das mães. No terceiro domingo, domingo passado, a equipe pastoral ministrou faça do seu lar um abrigo, porque de fato a igreja entende que, e a palavra de Deus, que o lar é como um repouso do dia a dia de cansaço, de luta, em que nós nos abrigamos, nos acolhemos uns aos outros e também aqueles a quem o Senhor nos dá a alegria de receber na nossa casa, nossos convidados, pessoas amigas e parentes. E hoje começamos pela manhã falando sobre faça do seu lar um centro missionário. Eu ministrei a palavra de Deus hoje pela manhã e vou dar continuidade hoje à noite no mesmo salmo, dando sequência à linha de raciocínio, de pensamento que nós começamos hoje pela manhã no culto devocional. Então eu convido você a abrir a palavra de Deus no livro de Salmos, capítulo 127 e 128. Nós vamos ler novamente como um texto só, porque de fato o tema de ambos os salmos é o mesmo, é a família, e particularmente nós vamos fazer um recorte sobre como tornar o lar, como fazer o lar um centro missionário à luz desse texto. Então abra sua Bíblia, se você tem em mãos, se não, acompanhe a leitura em ambos os lados da plataforma, tá bom? Você também que nos assiste pode participar, abrindo aí a sua Bíblia, onde você estiver. Diz assim a palavra de Deus, Salmos 127 e 128. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. E aí direto para o Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos de oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos dos teus filhos
paz sobre Israel. Vamos orar junto, pedindo a bênção de Deus no entendimento da sua palavra. Ó Deus amado e querido Pai, nós rogamos agora que à medida em que nós formos falando da tua palavra, o Senhor nos dê a tua palavra, porque é assim que nós cremos, ó Pai, que esta palavra lida, inspirada pelo teu Espírito e iluminada nas nossas mentes, pode não somente nos servir como uma orientação, ela na verdade é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. Nós nos submetemos à tua palavra conforme ela foi revelada, assim como nos submetemos a ti e à tua lei, aquilo que o Senhor tem para nós no teu santo evangelho. E por isso pedimos, abra o nosso entendimento, fala ao nosso coração, para que nenhuma predisposição contrária, nenhuma barreira, nenhuma distração, nenhuma resistência do coração humano possa servir de anteparo contra a tua palavra. Pelo contrário, que ela flua no nosso coração e possa nos esclarecer, nos orientar, nos abençoar e nos dar alimento espiritual neste primeiro dia da semana, para que tenhamos sim uma semana abençoada na tua presença. Sê conosco que estamos aqui, também com aqueles que estão à distância, guarda-os, proteja-os e os abençoa com a tua palavra também. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria, queridos, de ler um texto que eu encontrei recentemente e que eu acabei de descobrir que deixei no meu gabinete, que conta a história de um grande homem chamado Jonathan Edwards. Eu não sei quantos de vocês já ouviram falar dele. Ele era um pastor congregacional, um pregador, um homem de Deus, que teve um grande efeito, uma grande influência no mundo evangélico desde a sua época e até hoje também. Jonathan Edwards foi conhecido como um homem não apenas grande pregador e teólogo, mas também como um homem que escreveu sobre temas os mais diversos e influenciou o povo de Deus e a Igreja do Senhor de maneira muito clara, com os seus escritos, com os seus ensinos. Em algum momento, alguém resolveu fazer e traçar a linha descendente de Jonathan Edwards, e falando sobre a importância do legado de alguém que conhece o Senhor. E fez uma comparação com outro homem chamado Max Jukes, que era seu contemporâneo, e que, ao contrário de Jonathan Edwards, era um homem que não conhecia a Deus, não tinha temor a Deus e era um homem ímpio. Jonathan Edwards e esse homem nasceram por volta do século XVIII, no início do século XVIII, na região de Connecticut, nos Estados Unidos. Jonathan Edwards se tornou pastor, mas teve uma grande influência do seu pai, que também era pastor, Timothy Edwards, e de sua mãe, Esther Stoddard, que também era filha de um grande pastor da época. Ambos se casaram e, quando ele chegou a morrer, depois de uma vida muito prolífica, alguém resolveu fazer um levantamento de todos os seus descendentes. E a coisa mais interessante do mundo é que se descobriu que grande parte dos descendentes de Jonathan Edwards se tornaram homens e mulheres extremamente importantes na vida americana e na vida mundial. Foi levantado cerca de 1.394 descendentes conhecidos de Jonathan Edwards, ou seja, filhos, netos, bisnetos e a toda aquela árvore genealógica a partir dele e de sua esposa. E veja alguns achados. Dos seus 1.394 descendentes, 3 se tornaram presidentes das grandes universidades dos Estados Unidos, daquelas que são chamadas de Ivy League, ou daquelas universidades mais renomadas. 3 se tornaram senadores dos Estados Unidos, 30 se tornaram juízes. Havia pelo menos 100 advogados dentre aqueles que eram descendentes de Jonathan Edwards, 60 médicos, 65 professores de universidades, 75 oficiais do Exército e da Marinha, naquela época não havia força aérea. 100 pregadores e missionários conseguiram ser catalogados como descendentes de Jonathan Edwards, dentre aqueles 1.394 que foram achados. 60 escritores de destaque, um vice-presidente dos Estados Unidos, 80 altos funcionários públicos e mais de 250 formados em universidades. Todos eles contribuindo com a sociedade,
todos eles não dando um curso sequer da sociedade. Por outro lado, esse outro, Max Jukes, que na sua época era um famoso ateu contemporâneo de Edwards, frequentemente atacava discursos, a ideologia e as pregações de Jonathan Edwards. E depois que ele, casado com uma mulher que também não conhecia o Senhor, criou os seus filhos, se descobriu que dentre eles 310, dentre aqueles que foram levantados da sua descendência, 310 morreram como indigentes, 150 foram criminosos, dentre os quais 78 assassinos, mais de 100 foram catalogados como pessoas que, infelizmente, se tornaram alcoólatras. Dos 540 descendentes de Juke, muitos deles custaram enorme fortuna aos Estados Unidos, ao Estado americano, pelo custo que tiveram em despesas médicas e outros tipos. A história, portanto, de Jonathan Edwards é um exemplo daquilo que os sociólogos chamam de a regra das 5 gerações. Ou seja, como um pai que cria seus filhos, e o amor que eles dão, e os valores que eles ensinam, e o ambiente emocional que eles oferecem, e a educação que eles proveem, só influencia não apenas os filhos, mas até 4 gerações daqueles seguintes. É possível que eu encontre aqui, nesse lugar, pessoas que não somente são filhos de homens e mulheres comprometidas com Deus, mas são netos de homens e mulheres comprometidas com Deus, e até de bisnetos de homens e mulheres comprometidas com Deus. Eu tenho aqui nessa igreja pessoas de 4, 5 gerações já de homens e mulheres comprometidas com Deus. É garantia que todo filho de cristão, todo filho de crente será um crente e, consequentemente, um bom cidadão? Não. Eu estou dizendo que alguém que não necessariamente é cristão não possa ser uma pessoa ética e moral? Também não estou dizendo isso. Mas aqui nós estamos diante de um paradigma, diante de uma tendência muito clara, que a partir da vida de Jonathan Edwards pode ser generalizada a muitos outros. É que um lar que se torna um centro de missões, um abrigo, uma escola e um altar de adoração influencia não apenas a geração daqueles que imediatamente compõem esse lar, aquilo que a gente chama de família nuclear, mas também influencia os netos, os filhos dos filhos, como diz o Salmo 128, e os filhos dos filhos dos filhos e gerações à frente, sem que a gente sequer consiga avaliar o tanto do legado que pode ultrapassar de geração a geração no nosso lar. Pensando justamente nisso, é que o tema da noite de hoje, como foi o da manhã, é como fazer do seu lar um centro missionário. Pela manhã eu falei de como esse centro missionário fica claro como uma espécie de recorte, como uma espécie de fatia que a gente faz do Salmo, quando olha o versículo 3, 4 e 5 do Salmo 127, e o versículo 5 do Salmo 128. Eu chamo novamente a sua atenção para esses versículos, porque eles estão dentro daquilo que eu gostaria de ministrar hoje. Então, se você olhar direitinho, eu vou recortar agora como se fosse um salmo dentro de um salmo, um tema dentro do tema maior do salmo, que é a família e a providência de Deus para a família. Veja o que é que diz o verso 3, 4 e 5 do Salmo 127, veja o que é que diz o verso 3 do Salmo 128. Vou ler como se fosse um contínuo. Diz assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Tua esposa, agora o Salmo 128, verso 3, no interior da tua casa, será como a videira verdadeira, ou melhor, como a videira frutífera, e teus filhos como rebentos de oliveira à roda da tua mesa. Hoje pela manhã eu foquei sobre como entender essa expressão, essa metáfora deste salmo, quando diz que os nossos filhos são como flechas. E eu vou fazer uma breve recapitulação para os que não estavam aqui, porque os que estavam vão ouvir 2 vezes, e coisa boa a gente deveria ouvir mais de uma vez. A gente faz isso até com série da Netflix, quanto mais com o sermão do pastor Robson. Então veja, hoje pela manhã eu falei que o nosso lar é um centro missionário quando criamos nossos filhos para defender e proclamar o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria e que é o cerne desse salmo, quando fala da aliança que Deus tem conosco, e a resposta que nós damos a essa aliança é um temor reverente a Deus, é uma vida de piedade diante de Deus.
A ideia de uma aljava nas costas de um homem, pai de família, quando sai ao campo para trabalhar ou quando tem que se deslocar de um lugar para o outro, com seu arco e suas flechas, é comparado aos seus filhos, que ele, na sua mocidade, gera e que se tornam como flechas na mão do guerreiro. E eu falei que, naquela ocasião, da mesma maneira como as flechas podem servir de defesa e, ao mesmo tempo, de ataque contra o inimigo, os filhos são comparados, nesse contexto, como aqueles que podem defender e, ao mesmo tempo, proclamar, não atacar, mas proclamar com flechas abençoadas de um legado abençoado que Deus dá. Eu me recordo que, hoje pela manhã, fazendo uma comparação, uma analogia, eu falei que pesquisei sobre como se faz uma boa flecha. Os irmãos acharam engraçados, mas o texto era real, que havia pelo menos 11 coisas que você não pode esquecer para fazer uma boa flecha. Eu estou fazendo então uma comparação, dizendo que a boa flecha, que é o seu filho, também é feito a partir de 11 dicas, que eu gostaria de compartilhar com você, mas não todas, somente algumas. E hoje pela manhã eu falei que uma boa flecha começa com uma boa escolha da madeira de onde você vai fazer a sua flecha. E eu disse que essa ideia de escolher uma boa madeira para fazer uma flecha, comparada ao filho, significa dizer que é no casamento, ou antes disso, no namoro, com a pessoa com quem nós escolhemos viver para o resto da vida, que nós começamos a criar os nossos filhos. E a ideia é que, obviamente, nós não os temos ainda, nem precisamos ter ainda, mas já começamos a formar, a consolidar, a firmar valores, crenças, atitudes que podem ajudar para, quando eles existirem na nossa vida, isso estiver tão firme que não tenha nenhum risco de nós negociarmos valores, crenças e atitudes que deveriam ser inegociáveis e assim fazer flechas tortas. A madeira reta, dura, que pode ser consistentemente esculpida para se tornar uma flecha, na verdade é quando nós escolhemos com quem nós vamos casar. Disse também, como segunda dica, que você precisa esculpir a flecha. Por mais que a madeira seja reta, sempre tem alguma tortuosidade. Os filhos não nascem perfeitos, nós não nascemos perfeitos, e é preciso desgastar as laterais para que aquela flecha fique reta. Isso significa disciplina, que os nossos filhos precisam ter disciplina, precisam ter limites. Não tem nada a ver com ser tirânico com o filho, provocar o filho à ira, mas tem a ver com colocar ordem na casa e fazer a criança entender, desde a sua pequena idade, que existe uma autoridade ali dos pais sobre ele e que vai ser fundamental para ele compreender que, quando ele for viver em sociedade, outras autoridades, o guarda do trânsito, o porteiro da escola e qualquer outra pessoa também tem autoridade sobre ele. E muitas vezes nós vemos pequenos marginais passeando nas nossas cidades, muitas vezes vestidos com tênis de última moda, dirigindo carros luxuosos, porque os pais deram tudo, mas não deram limites, não deram disciplina. E, consequentemente, o que vai acontecer é que eles nunca vão entender que a autoridade é para ser obedecida, porque não aprenderam em casa. Falei também que é preciso você confeccionar as pontas das flechas, essa é a dica de uma flecha normal, com outros materiais, porque há determinadas coisas que não são rompidas simplesmente com a madeira. É preciso que a ponta tenha um metal, uma pedra, um vidro, um osso, e era assim que se construía antigamente. E eu disse que isso aqui é uma analogia para aquilo que eu posso investir no meu filho, em todas as coisas, inclusive ajudando a integrar-se a um grupo de filhos e filhas de irmãos e irmãs, como numa igreja como essa, que possam aperfeiçoar a capacidade dele ir mais longe. E quando ele enfrentar dificuldades, ele perfurar aquelas dificuldades pelo grupo de apoio que nós temos. Eu participo de um conselho de administração de uma grande universidade, alguns de vocês sabem, e uma das maiores preocupações do setor de capelania da nossa Universidade Mackenzie é como é que nós ajudamos filhos que vêm de todo o Brasil, que se mudam para São Paulo e, quando chegam em São Paulo, se sentem perdidos, porque já não tem a sua igreja de origem, os seus amigos de origem, e, portanto, eles não sabem como continuar cultivando uma vida com Deus num grupo que os ajude a caminhar juntos para Deus. Isso não acontece, porém, somente lá, isso acontece também frequentemente quando os nossos filhos, na mesma cidade, começam a ter aquela liberdade própria da universidade, da faculdade, os seus próprios horários, já não precisam mais cumprir uma determinada série de coisas próprias do colégio.
E eles então se perdem. A quantidade de jovens e adolescentes que se perdem espiritualmente quando começam o ensino superior, porque perdem as bases e o apoio, deveriam nos fazer pensar que a última parte final dessa flecha que precisa ser confeccionada é dar a ela ponta de pedra, ponta de metal, um material mais forte, é ensinar nossos filhos a defender a fé, compreenderem o que creem, não apenas porque papai e mamãe levam todo domingo na igreja, mas eles por si mesmos entenderem esta fé, para que quando cheguem na universidade, em qualquer outro lugar, eles possam, enfim, defender a fé do que eles creem, serem flechas porque eles creem, não porque papai e mamãe creem, porque estavam no ambiente familiar. Falei também que não é necessário, embora possa fazer a flecha ficar muito bonita, que você perca tempo emplumando as suas flechas. Você entendeu, né? Emplumar é aquelas peninhas que você coloca no final da flecha, que alguns dizem que pode ajudar na aerodinâmica, para que ela não perca o rumo. É verdade, ela ajuda, a flecha fica mais bonita, mas não é necessário. Se a madeira for reta, é melhor que a madeira seja reta do que ela esteja emplumada. E eu comparei essa emplumação toda ao monte de futilidades e perda de tempo e de dinheiro que nós fazemos quando investimos na criação dos nossos filhos, em detalhes que são absolutamente desnecessários. Eles não vão ser mais felizes se tiverem um celular do último tipo, eles não vão ser muito felizes se tiverem que, quando completa 15 anos, fazer uma viagem para a Disney. Eles não serão muito felizes se tiverem isso e aquilo outro que a sociedade toda diz. Eles serão mais felizes, irmãos, tanto quanto eles aprenderem o que é essencial para viver, supérfluo. E que, eventualmente, o supérfluo pode fazer parte, quando o essencial é garantido. E o garantido para eles não é simplesmente que eles possam ter o tênis de último tipo, a celular de último tipo, a viagem de último tipo, e possam ser tão famosos como aqueles amigos que estão nas redes sociais. Na verdade, eles precisam de uma formação intelectual, daí porque pagaram um curso de uma segunda língua, já que a primeira já não é mais diferencial, inglês quase todo mundo hoje precisa ter, de fazer uma segunda língua, de criar algum tipo de curso extra, de investimento extra, para que ele não fique sabendo coisas bobas e frutíferas como plumagem de penas, ao invés de ter uma madeira firme, onde ele pode ser atirado. Faltou dizer hoje pela manhã, e eu continuo dizendo o seguinte, que ninguém consegue segurar um arco para lançar uma flecha por muito tempo, porque a tensão de retesar, a tração necessária da linha do arco para lançar as flechas é muito grande. Não há como você deixar para preparar a flecha quando você já puxou o arco, porque você vai ter que soltar para pegar a flecha. Isso me ensina que há um tempo ótimo. A gente chama de tempo ótimo uma espécie de tempo para que as coisas sejam feitas, senão não serão feitas nunca mais. E há certos tempos ótimos na nossa vida, particularmente quando criamos filhos. Passados esses tempos ótimos, o tempo ideal, oportuno, certas coisas não são aprendidas mais. Então há um momento na primeira infância que certas coisas devem ser ensinadas aos filhos, porque eles não vão aprender mais. Há um momento na segunda infância que você precisa ensinar aos seus filhos, porque eles não vão aprender mais. E há um momento na adolescência que eles só vão ter maturidade para aprender quando estiverem como adolescentes. E quando a gente não faz isso, basicamente o que a gente faz é ficar segurando o arco para lançar a flecha quando a flecha ainda está na aljava. Ou quando já é a hora de soltar, a gente vai ainda procurar a flecha para soltar, e o tempo de soltar já está passando. Ao mesmo tempo, deixa eu lhe dizer, arco e flecha exigem um equilíbrio entre habilidade e força. E quando diz que os nossos filhos são como flechas, há momentos em que nós exageramos na força e perdemos na habilidade. Alguns outros momentos nós exageramos na habilidade e perdemos na força. Então eu aprendi, irmãos, que eu tenho que treinar a criar filhos. Que você tem que treinar a criar filhos, porque não tem manual. Então significa dizer que, em grande parte, depois do 15º filho, você estará treinado. Eu não estou dizendo que você vai precisar chegar a ele, ao 15º. Mas talvez os erros que você cometeu com o primeiro, você não vai cometer mais com o segundo. Não tem manual. Então, ao atirar suas flechas, que são os seus filhos, cuidado, comece a atirar aos pouquinhos. Eu gosto muito da ideia de, irmãos, a gente começar a balizar os nossos filhos, dando a eles níveis de responsabilidades. Eu sei que para alguns jovens que estão aqui, diz, pastor, se eu soubesse que o senhor ia falar sobre criação de filhos, eu ainda estou querendo arranjar uma namorada, eu não teria vindo hoje para a igreja, mas lembre da madeira, você tem que escolher hoje.
porque você já vai criar filhos daqui a pouco, então escute direitinho, tenha paciência. O que eu estou querendo dizer para você é muito simples, é que quando você tiver que criar filhos, você vai ter que dosar habilidade e força num exercício de tentativa e erro. Ninguém vem com manual, e nós não sabemos criar filhos porque ninguém nos ensinou. No máximo, o pai da gente, a mãe da gente, quando a gente faz alguma coisa na juventude, diz assim: quem tem com quem me pagar não me deve nada. Você vai saber como é que vai ser criar filho daqui a pouco. No máximo, eles dizem isso. Ora, muitas vezes nossos pais não nos ensinam nem a casar, quanto mais a criar filhos. E isso não é por culpa deles, é porque eles também muitas vezes não foram ensinados. Então, arco e flecha exige habilidade e força. Você tem que atirar pequenas direções, dar pequenas margens para que esses filhos vão crescer. Mas cuidado, proteger filhos não é super proteger. Ter medo de errar não deve nos reprimir de tentar fazer. Criar filhos é difícil, às vezes sobra força e falta habilidade, às vezes é o contrário. Na prática, sabe o que é que tudo isso nos ensina? Que nós precisamos aprender a ser pais. E se o meu pai nunca me ensinou, se minha mãe nunca me ensinou a ser pai e ser mãe, nem aos filhos, nem às filhas, deixa eu lhe dizer com quem eu posso aprender. Eu posso aprender com Deus, o meu pai. Um livro que ensina princípios, e que ao olhar para ele eu posso aprender sobre como ser um bom pai, e como criar filhos, como ser uma boa mãe, e não ficar nessa história de ficar assistindo Ana Maria Braga no domingo, no meio da semana, para que alguém me dê uma dica, ou encontro com Fátima Bernardes, para que alguém que não tem temor nenhum de Deus possa dizer como é que eu vou criar filhos, quando não conhece os princípios sagrados da palavra de Deus. Bom, tendo dito isso, eu estou já pregando o sermão de hoje pela manhã, deixa eu ir para a segunda parte, que é o que eu gostaria de ministrar hoje. A segunda metáfora do Salmo diz que nós devemos olhar para a esposa, ou as esposas devem se olhar, ou os filhos devem olhar para elas, na seguinte metáfora, que ao redor da mesa e dentro do lar, existe uma esposa que é como uma videira frutífera, veja o verso 3 do capítulo 128, tua esposa no interior da tua casa é como uma videira frutífera, e teus filhos são como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eu quero chamar a sua atenção novamente que, como você já sabe, a poesia hebraica, isso é poesia, não faz por rima sonora, não é ar com ar, er com er, ir com ir, não é assim. Mas são ideias que são colocadas em paralelo. Então veja, tua esposa no interior da tua casa é o equivalente a teus filhos à roda da tua mesa. Sabe o que é que isso remete? A ambiência familiar, a vida dentro de casa, a vida familiar, a vida das quatro paredes para dentro, ao convívio familiar. Da mesma maneira como a ideia de que a esposa é uma videira frutífera, combina com a ideia que os seus filhos são como rebentos de oliveira. Então deixe-me falar primeiramente do primeiro aspecto, que é: nós fazemos com que o nosso lar seja um centro missionário quando, preste bem atenção, mantemos o nosso casamento como uma fonte de saúde e de nutrição espiritual para que nossos filhos aprendam a servir a Deus e ao próximo. Vou repetir. Nosso lar se faz como um centro missionário quando nós mantemos nosso casamento como fonte de saúde e de nutrição espiritual, para que nossos filhos aprendam disso a servir a Deus e ao próximo. E de onde é que eu tiro essa conclusão? Da imagem da videira e da imagem da oliveira. Eu disse a vocês pela manhã e repito, são três árvores consideradas sagradas para os judeus, mas não porque são misticamente sagradas, mas porque a economia depende delas, a videira, a figueira e a oliveira. Tudo que praticamente se comercializava em Israel naquela época vinha dessas três árvores. E quando nós falamos de nutrição e de saúde, e fazemos disso um pensamento de dizer, mantendo o nosso casamento como fonte de saúde e nutrição, é porque a esposa é comparada a uma videira frutífera. Veja, no verso 3, tua esposa é videira frutífera no interior da tua casa. O que significa isso? Significa que quando Deus compara a esposa com uma videira frutífera, traz a ideia de alimentação, de provisão,
traz a ideia da alegria do vinho, da doçura da uva, da doçura das passas da uva, e tudo aquilo que da videira pode se tirar. Havia 2 tipos de uvas em Israel e o profeta Jeremias fala delas. Uma dessas videiras eram chamadas videiras bravas. Elas, por incrível que pareça, nasciam no mato. E se você já foi e já viu uma vinha, você sabe que como a fruta, a videira, ela vai se enramando. Se você não tiver gradis parecidos com esse, onde ela possa se enramar e ter um mínimo de ordem, você não entra na vinha de tantos nós que se fazem no caminho, porque elas vão misturando uma com a outra, você não consegue nem colher as uvas, porque você não consegue nem entrar. As videiras bravas, as uvas bravas, portanto, eram uvas inúteis. Elas davam fruto, mas não eram frutíferas, porque o conceito de frutífera é daquilo que eu posso degustar, usufruir da fruta. Se uma fruta não posso comer, ela é fruta, mas ela não é frutífera para mim, porque ela não serve para nada. Existem frutas no mato que são e que trazem substâncias que nos fazem bem, e outras que nos fazem mal. Aquelas que nos fazem mal não são frutíferas para nós, elas são frutas, mas não são frutíferas, porque eu não usufruo nada delas. Quando o texto diz que a mulher em casa precisa ser uma mulher que é videira frutífera, é para que o lar seja capaz de manter no casamento uma fonte de saúde e nutrição espiritual, para que os filhos possam usufruir disso, para que o lar possa usufruir disso. E aí ele faz a comparação da mulher como uma videira frutífera. É muito comum, era muito comum ainda mais, que em algumas casas judaicas, onde havia videiras, não no campo, mas ali naquele pomar que circundava a casa, que algumas eram plantadas até no jardim interior da casa. E às vezes você tinha a figura de ter uma mesa de refeição, um ambiente aberto, uma cozinha, que dava para uma árvore que estava ali a poucos metros no quintal mais próximo da casa. De vez em quando eu vou no interior e encontro algumas casas de fazenda, algumas casas de sítio, que tem um alpendre, e muitas vezes um alpendre interior onde existe um pomar ali, e você vai e tira com a própria mão a fruta que você quiser. A ideia da mulher que está dentro do interior da sua casa, mas que espalha, veja que coisa, que imagem maravilhosa, que espalha os seus galhos, enrama os seus galhos, de tal maneira que outros recebem a influência de dentro da casa para fora, é a ideia que o salmista tem quando diz que a mulher precisa ser uma videira frutífera, que garanta uma fonte de saúde e de nutrição espiritual para a família. Queridos, eu não gostaria de que você imaginasse que o que eu estou dizendo é que cabe à mulher apenas o papel de ser dona da casa, de ser aquela que serve a mesa, que prepara a comida, que deixa todos comerem e fica por último para comer, como eventualmente em tempos mais patriarcais se via. Mas eu gostaria de fazer um contraponto aqui também. Eu não acredito nisso. Eu acredito, no entanto, que o modelo bíblico diz que se tem alguém que pode ser a estabilidade do funcionamento da casa, é a mulher. Eu estou esses dias sem mulher em casa. Minha esposa está com os filhos nos Estados Unidos. Eu admiro muito as esposas, e admiro as esposas que são donas de casa, porque hoje nem todas querem ser. Eu não estou dizendo que você não pode ter uma profissão e ser uma profissional, mas eu entendo assim, que da porta para dentro, quem manda é você, mulher. Quem manda é você. Quem gere é você. O marido pode até cozinhar, o marido pode até lavar os pratos, lavar o banheiro, o marido pode até ajeitar as coisas, deve fazer, inclusive. Mas quem tem que dar o direcionamento, quem tem que ser a videira frutífera, que produza ordem, que traga sentido àquela bagunça de tantos filhos, deixando meia e calça e tudo por lado e por fim, aquela coisa, é você. E eu fico preocupado quando eu vejo a geração de novas jovens, adolescentes, que estão querendo ser tudo, menos dona de casa. E eu estou dizendo, não, você não tem que fazer uma coisa ou outra.
Você pode ser uma coisa e outra, porque existe uma bênção em você cuidar da sua casa, em você cuidar do seu marido, em você cuidar dos seus filhos. É verdade que você também precisa ser cuidada. É verdade que o seu marido também tem que cuidar de você. É verdade que os seus filhos também têm que cuidar de você. Mas saiba de uma coisa, isso não isenta você de cuidar de todos. É preciso que você então entenda que eu não quero sacralizar essa imagem da mulher dona de casa apenas, mas eu também não quero entrar na esparrela dos dias de hoje, que sob um suposto título de empoderamento feminino quer dizer a vocês, mulheres cristãs, que não podem ser donas de casa. Podem, devem, é o modelo bíblico. Como é que você vai gerir? Maridos, ajudem. Filhos, colaborem. Mas não tem coisa mais dantesca do que você chegar numa casa, não quando a mulher está ausente viajando, como é o meu caso nesses dias, mas quando a mulher está presente, e você não entende e não vê qualquer sentido de ordem naquele lar, porque a mulher não toma conta como uma videira frutífera que consegue ser fonte de saúde e nutrição espiritual para todos. Essa influência é benéfica. Ela é tão benéfica que Paulo, escrevendo, diz lá na frente que as mulheres mais idosas, e eis aqui, senhoras da igreja, eu falei pela manhã que nossos filhos são filhos de todos nós, que esses meninos que vão para cá e saem são filhos de todos nós. Obviamente que os pais são os responsáveis diante de Deus, mas os professores de escola dominical, os tios da escola dominical, nós, irmãos em Cristo, somos também responsáveis espiritualmente por essas crianças, em ajudar os pais a criá-los no caminho do Senhor. Então, vou fazer um outro desdobramento agora à noite. Atenção, senhoras mais velhas, mais idosas, mais experientes, senhoras que já caminharam. Sinceramente, olhem ao seu redor. Vejam que existem jovens aqui que precisam ser orientadas. Eu sei que hoje é difícil você chegar para alguém e dizer assim: minha filha, se você me permitir, não me leva a mal não, mas isso e aquilo outro, e não receber uma resposta atrevida, porque infelizmente, nos dias de hoje, as pessoas não entendem que quando alguém se propõe a dar um conselho, quando alguém se propõe a ajudar, você deveria agradecer, porque cada um que se cuidasse da sua vida, você iria tudo muito infeliz. As pessoas pagam uma fortuna a coaches, a psicólogos, a orientadores, a gestores de carreira para dar conselhos. E tem pessoas que podem dar conselhos e querem dar conselhos, e eu, no meu atrevimento, na minha prepotência, na minha insolência, mando o sujeito cuidar da vida dele. Que tolice! Então eu lhe digo, mãe, eu lhe digo, senhora mais madura, sinta-se à vontade, e você, jovem, sinta-se agradecida a Deus quando alguém ajudar, porque é isso que Paulo fala a Timóteo quando diz assim: e as mulheres idosas ajudem as mulheres mais jovens, no sentido de orientá-las a ser uma videira frutífera. Mas o texto também diz que quando nós mantemos nosso casamento como fonte de saúde e nutrição, e aí o que eu estou dizendo é, os nossos filhos precisam de ter um casamento abençoado, que dê para eles a cerca da videira, que dê para eles a capacidade de dar condição de caminhar sem tantos atropelos. Ele também compara os filhos agora como brotos de oliveira, como rebentos de oliveira. E a oliveira é maravilhosa, irmãos. Talvez a árvore mais útil no Oriente Médio é a oliveira. Tudo se aproveita da oliveira, para fins medicinais, para fins religiosos, para fins econômicos, para fins domésticos, tudo da oliveira se aproveita. As azeitonas, nem se fala. Quando são prensadas e delas sai o óleo mais grosso servia para iluminação. Um óleo um pouco mais refinado servia como um unguento para se colocar sobre feridas e cuidar de arranhões. O óleo um pouco mais refinado se via com o famoso azeite de oliva que nós ainda hoje usamos. E havia um óleo ainda mais refinado, puríssimo, que era usado exclusivamente nas lâmpadas do templo e para a unção dos sacerdotes. E tudo isso vinha da oliveira. De modo que quando hoje pela manhã eu disse assim, você não tem ideia,
se esse menino que lhe dá tanto trabalho, que faz você ficar tão cansado como pai e mãe, se ele não vai ser o próximo presidente da República, se ele não vai ser o próximo presidente do Supremo Tribunal Federal, se ele não vai ser o menino que vai descobrir como médico a cura para o câncer, se ele não vai ser um cientista, se ele não vai ser uma pessoa importante. Por quê? Porque de uma mesma árvore chamada oliveira, cujo óleo serve para tantas coisas, também serve para iluminar as lâmpadas do templo e para ordenar sacerdotes e profetas de antigamente. Você não sabe se você não tem na sua casa o próximo Billy Graham, o próximo Hernandes Dias Lopes. Você não sabe se você nem tem na sua casa um grande pastor. Será um privilégio seu ser pai e mãe de pastor. Será um privilégio seu pegar essa criança como um rebento, e veja que coisa bonitinha, é um broto. Um rebento é um broto, não é uma árvore pronta, é um broto. E você olhar para aquele broto e dizer assim: Deus, eu não sei o que é que ele vai ser, mas eu vou investir o melhor nesse broto, porque ele pode se transformar numa oliveira. E se você já foi a Israel ou já conheceu uma oliveira, você vai lembrar que é uma árvore belíssima, que passa séculos e séculos. No Jardim das Oliveiras, onde supostamente ali é o Jardim das Oliveiras, nós vimos cercadas, os que já foram a Israel viram cercadas, oliveiras que, pela análise biológica deles, do DNA delas, possivelmente eram as oliveiras dos tempos de Jesus, quando ele no Jardim do Getsêmani chorou, naquele campo, e eram árvores enormes, grossas, raízes profundas, galhos fortes ainda, milênios depois, assim como os filhos e descendentes de Jonathan Edwards. Ele está dizendo que o seu lar precisa ser um centro missionário. Por quê? Porque como videira verdadeira, como videira frutífera, o seu casamento pode ser fonte de saúde e nutrição espiritual para seus filhos. Como rebentos de oliveira, os seus filhos aprenderão em casa a servir a Deus e ao próximo. Uma das coisas mais bonitas que eu vejo aqui é quando eu chego ali na porta e vejo pais com os filhos pequenos, pais e mães que ajudam na recepção da igreja, com filhos pequenos ali, junto com eles. A gente ensina filho a torcer por time de futebol, a gente ensina filho a cantar músicas, a gente ensina filho a jogar, a gente ensina tudo, a gente ensina filho a servir a Deus, irmãos. E esse deveria ser o ensino mais profundo que você se dedicasse, aquele que você vai ter que ir menos no salão de beleza para ficar com ele, aquele que você vai ter que ficar menos com seus amigos no futebol na quarta-feira para ficar com eles, aquele que vai fazer do seu filho um rebento hoje, mas amanhã uma oliveira cujos frutos vão servir para múltiplas funções, tão grandes e tão extensas que você hoje não pode avaliar. Eu sou meio aficionado por árvores genealógicas. Eu acho que a gente tem sempre aquela curiosidade de saber de onde a gente veio, né? Quem foi meu avô, quem foi meu bisavô e assim por diante. Mas eu gostaria de, um dia, que meus bisnetos tivessem essa mesma curiosidade. E eles pudessem fazer esse trabalho numa espécie de engenharia reversa, deles até chegar a mim. Claro que eu não vou estar aqui, quem sabe, talvez, mas talvez não os trinetos. Mas um dia eu vou encontrá-los, se eles se tornarem crentes e continuarem nessa aliança do Senhor, no céu. Você já imaginou a alegria de um dia você se encontrar no céu, com um trineto seu, que você não conheceu na terra, e que é crente como você, porque você foi crente, ensinou o avô dele, o bisavô dele, o pai dele, todos pelo seu exemplo e modelo. Você já imaginou que alegria é essa? É muito maior do que encontrar Abraão, Moisés, Davi e o apóstolo Paulo, meus irmãos. Porque Davi, o apóstolo Paulo, Abraão, todo mundo vai querer conhecer, vai fazer fila no céu para conhecer. Mas o meu bisneto, o meu trineto, vai ser o pai dele, o avô dele, que vai chegar para mim e dizer assim: olha, pastor Robson, lembra quando o senhor pregou naquele dia final sobre esse assunto? Eu estava lá nos Estados Unidos assistindo, como eu sei que tem meus filhos que estão assistindo agora essa mensagem,
e que vão dizer assim: puxa vida, eu preciso deixar esse legado do meu pai para os meus filhos e para os filhos dos meus filhos. E agora eu quero contar, eles deixaram, e aqui eu quero apresentar ao Senhor, são eles, ó. Imagina só, sabe aquele almoço, sabe aquele jantar de Natal, de fim de ano, que vovó e vovô gostavam de juntar todo mundo, e que era aquela bagunça, santa bagunça, tinha sempre aquele primo desajeitado, aquele tio gaiato. Imagine isso no céu, com todo mundo santificado. Aquela monte de gente, sua família, seus descendentes, os descendentes dos seus descendentes, porque você os viu como rebentos de oliveira, e disse assim: eu vou cuidar dessa plantinha, eu vou podar essa plantinha, eu vou nutrir essa plantinha, eu vou aguar essa plantinha, eu vou cuidar dessa plantinha mais do que de minha vida profissional, mais do que minha reputação com as pessoas. Eu vou cuidar dela como a coisa mais preciosa que Deus me deu, porque ela é a coisa mais preciosa que Deus lhe deu, porque são herança do Senhor para você. Eu não recebi a herança do meu pai. Ele teve muitas virtudes, mas essa ela não deixou. Então eu tive que batalhar por mim mesmo. Mas se hoje aparecesse alguém que dissesse assim: olha, eu nunca lhe disse, mas seu pai deixou isso para você, ajudaria para pagar as contas até o final do mês. Agora imagine você o seguinte: o texto diz que os filhos são a herança do Senhor, e eu falei hoje pela manhã que é uma herança inalienável. Na lei judaica você não podia dar como garantia uma herança que você recebesse do seu pai. Você não pode dar de garantia uma herança que você recebeu do seu Deus, e que são seus filhos. Não dá para negociar com eles, não dá para tirar vantagem. É investimento, é investimento, é investimento, mas é investimento eterno, é investimento perene, perpétuo, tem a ver com as próximas gerações. Bom, irmãos, está na hora de terminar. Hoje pela manhã, quando eu introduzi a mensagem, eu falei sobre os filhos dos militares e como eles sofrem muitas vezes, são afetados pelas múltiplas mudanças. E depois falei sobre a história daqueles missionários que foram mortos no Equador na década de 1950, e como suas esposas, ou pelo menos duas deles, dos 5 que morreram, foram assassinados pelos povos que eles estavam querendo alcançá-los, e uma filha órfã voltou para aquele lugar, e pela ambiência familiar, quando 2 índias daqueles povos vieram a morar com eles, eles foram tocados. Aquelas índias foram tocadas e se tornaram missionárias para o seu próprio povo. E eu mostrei como isso era um bom exemplo de tornar o lar um centro missionário. Eu quero terminar a mensagem de hoje fazendo uma comparação com um relato bíblico que eu gostaria de que você lembrasse. Você lembra que o apóstolo Paulo, quando ele estava na última, eu falei sobre isso ontem à noite na conferência Docmos, no final, quando ele estava preso, na última prisão dele, ele escreveu algumas cartas, uma delas ele escreveu como segunda carta que ele estava agora enviando para um jovem pastor, chamado Timóteo. Timóteo tinha sido conhecido pelo apóstolo Paulo na segunda viagem missionária, e Paulo o trouxe para si e resolveu mentorear, resolveu discipular Timóteo. Timóteo vinha de um lar meio complicado para os padrões da época, aquilo que a gente chamaria talvez de um lar disfuncional do ponto de vista da cultura da época e principalmente da cultura espiritual da época. Por quê? Porque a mãe dele e a avó dele eram judias, a irmã Eunice e a irmã Lloyd. Mas Timóteo tinha um pai que não era judeu. Isso era uma situação, digamos assim, completamente fora dos padrões, porque era dito às mulheres judias que elas casassem com judeus para conservar a aliança que Deus havia feito com Abraão, Isaque e Jacó e tinha chegado até eles. Nós não sabemos com que razão que a mãe de Timóteo não obedeceu esse mandamento. E imagine que, da mesma maneira como eu tenho pessoas aqui e outros lugares onde eu já fui pastor, em que muitas vezes há conflitos entre marido e mulher sobre que orientação espiritual dar aos filhos, para onde eles devem ir no domingo e assim por diante, eu imagino que talvez na casa de Timóteo havia esses mesmos conflitos. Mas sabe, como acontece sempre, o contato de uma criança tenra, de uma criança pequena, por mais que o pai seja presente, é muito mais com a mãe, não tenha dúvida disso, pela dependência de uma série de coisas. Eunice e Lloyd, talvez habitando na mesma casa, aproveitaram tudo que puderam e todo o tempo que tiveram para influenciar espiritualmente Timóteo.
Isso é dito, inclusive, pelo apóstolo Paulo, quando diz para Timóteo que a fé que um dia ele viu e ouviu de sua avó e de sua mãe era real na vida dele, e por isso Deus havia o chamado para o pastorado. Timóteo assume a igreja, que eu julgo, e muitos outros, como a igreja mais importante de todo o Novo Testamento, que é a igreja em Éfeso. Quando Paulo colocou 3 anos do seu ministério ali, e escreveu a carta mais importante, mais profunda, que é a carta aos Efésios de todo o Novo Testamento. Deixe-me dizer uma coisa: se você fizer uma contagem das palavras, dos textos que se relacionam aos personagens do Novo Testamento, você vai descobrir a seguinte ordem de importância. A seguinte ordem de importância, preste bem atenção. Em primeiro lugar, Jesus Cristo, obviamente, porque ele é o centro de toda a Bíblia, o centro do Novo Testamento. 4 evangelhos foram escritos sobre ele, e tudo que escreveram sobre ele, os outros, dos 27 livros da Bíblia. Jesus Cristo é o concurso, fica entre só ele e ele mesmo. Depois de Jesus Cristo, a pessoa que é mais mencionada no Novo Testamento são 3 apóstolos: Pedro, Paulo e João. Quando acaba Jesus e quando acaba os apóstolos, adivinhe só quem é a pessoa que é mais mencionada e que recebe de Paulo algo que nenhum outro recebeu: 2 cartas, orientando a como ser um pastor. Quem é? Timóteo. O que acontece ali? Timóteo recebe a igreja de Paulo. Paulo estava lá desde o começo, junto com Apolo, com a sua esposa. A igreja floresce, a igreja se torna forte. Paulo investe 3 anos ali, diuturnamente ministrando. Despede-se daquela igreja em Atos capítulo 20, quando chama os presbíteros para o porto de Mileto, pertinho de Éfeso, e faz o famoso sermão da despedida. E entrega aquela igreja para aqueles presbíteros, dizendo assim: atentai por vós e pelo rebanho que o Senhor, sobre ele, vos constituiu como bispos e presbíteros. Aqueles homens recebem posteriormente um novo pastor para cuidar deles. Quem é o novo pastor? Timóteo. Eu não sei você, mas assim, ser o pastor que vai substituir o apóstolo Paulo não é coisa para pouca gente, para muita gente, é coisa para pouca gente. Eu fico imaginando que Timóteo, em algum momento, tremeu com a possibilidade de ser o pastor que substituiria Paulo, em Éfeso. E por isso Paulo continuou mentoreando através das suas cartas. Ele fez um trabalho tão abençoado, que a igreja de Éfeso continuou firme. E depois um velho apóstolo, no final de sua carreira, chamado João, o apóstolo amado, assume aquela igreja e faz dela o último ministério dele antes de morrer. Eu fico imaginando a seguinte questão, irmãos. Quando vovó e mamãe viam aquele menininho pequenininho, será que elas poderiam imaginar que o efeito da instrução que elas teriam sobre aquela criança faria deles um pastor tão abençoado como Timóteo? Provavelmente não. Mas sabe o que é que elas fizeram? Elas fizeram o que qualquer agricultor faz. Sem saber se o rebento da oliveira vai dar muito fruto ou não, você cuida do rebento na suposição de que ele vai dar muito fruto. Porque se você não cuidar na suposição de que ele vai dar muito fruto, você descuida, e todo rebento descuidado morre, como toda criança não bem criada desfalece do caminho. Eu quero dizer para você um desafio. Ao convidar você a fazer do seu lar um centro missionário, por favor, não entenda que eu estou dizendo que todos os seus filhos e os descendentes dos seus filhos serão pastores. Embora se eles forem, deixa eu lhe dizer, será uma bênção para você. Mas se eles forem qualquer outra coisa, contanto que eles sejam servos de Deus, essa nação, que hoje nós olhamos com um misto de esperança e de angústia, porque sempre parecemos ser uma nação do futuro e nunca do presente. Essa nação pode ser influenciada pelos nossos filhos e pelos filhos dos nossos filhos. Essa vai ser a sua contribuição, meu irmão. Essa vai ser a sua contribuição, minha irmã. As grandes nações da terra
se tornaram prósperas por um fator. Outros talvez, mas um com certeza. É que nenhuma geração colhe os frutos que ela mesma planta. Todas as gerações precisam ter o altruísmo de plantar hoje para que as próximas gerações colham. Na vida espiritual é assim também. Eu nasci no lar em que meus pais não eram crentes em Cristo. Me converti aos 15 anos. Tive a alegria de ver minha família conhecendo o Senhor Jesus. O meu desejo é que o lar dos meus 3 filhos seja ainda mais abençoado, porque eles terão o privilégio, se forem sábios, de casarem no Senhor e criarem seus filhos desde o começo até a idade adulta, como eu não pude ser criado, embora não reclame da criação dos meus filhos, dos meus pais, mas eles não têm e não tiveram o conhecimento espiritual que hoje eu tenho, que a minha esposa tem e que eu deixei para meus filhos como herança. Você planta hoje para colher depois, mesmo que você não veja a colheita. É melhor do que você depois ser conhecido como alguém que deixou na terra gente que não conhece o Senhor. Recentemente, eu tive a oportunidade de, numa dessas minhas andanças aí, pegar um Uber, e não porque era um Uber, porque é uma profissão digna, principalmente nos dias de hoje, e eu não reconheci a pessoa, o motorista, que eu normalmente verifico, e eu então desci no aeroporto, não foi aqui em João Pessoa, foi em outra cidade, e quando eu fui pedir para o rapaz abrir a mala para eu colocar a minha bagagem, aí ele disse: pois não, pastor. Aí eu estranhei, olhei para a pessoa, porque, obviamente, no meu perfil do Uber não tem que eu sou pastor, né? Mas eu imaginei, como é a foto que está lá, é uma foto de alguém falando, então ele deve ter visto e supôs que era um pastor. E aí eu olhei e disse: tá, obrigado. E fechou a mala, eu entrei no carro, e aí antes dele dar a partida, ele disse assim: está me reconhecendo não, né? E aí eu disse: é ruim, né, quando alguém pergunta assim: está me reconhecendo, pastor? E você fica dizendo assim, eu tenho uma tática, assim, como é seu nome completo mesmo? Mas aí dessa vez não deu para fazer. Você está me reconhecendo não, né, pastor? E aí eu disse: não, eu reconheço, confesso que não estou. Disse: eu sou fulano de tal, filho do pastor fulano de tal. Eu não vou dizer os nomes, por óbvio, talvez alguns irmãos venham a conhecer. Eu disse: ah, rapaz, que alegria vê-lo aqui, tudo bem? Ele estava muito diferente. E aí, nessa muita diferença que eu vi nele, o trajeto, que era mais ou menos de 1 hora, acabou virando quase 2h30, porque a gente foi bem devagarzinho, e ele contando a trajetória de vida dele, desde quando eu o conheci pequeno. Ah, irmãos, que tristeza. Que tristeza. Que tristeza. Assim, eu não poderia descrever para os irmãos a tristeza que eu senti naquele momento. De me lembrar como o pai daquele menino criou e como ele resolveu e decidiu viver a vida dele. Quando terminou o trajeto, ele me deixou em frente ao hotel e eu disse assim: fulano, você está indo a alguma igreja? Eu sabia, pelo relato do que ele tinha feito, que ele não estava indo a igreja nenhuma. E aí ele disse assim: de vez em quando, pastor, quando um que já foi criado na igreja, ou um crente diz que está vindo de vez em quando, normalmente eu pergunto assim: mas você vai a qual igreja? Mas eu fiquei tão encabulado e constrangido que eu não perguntei, porque a terceira pergunta é: e qual é o pastor de lá? Porque aí eu descubro logo que o cara está mentindo na cara. Porque o cara diz que vai de vez em quando, vai naquela igreja, não sabe o nome do pastor, então não vai, né? Mas aí eu fiquei tão constrangido, uma pena tão grande de colocar naquela situação. E aí eu disse: então você me permite fazer uma oração? E aí eu fiz uma oração por ele, com ele, dentro daquele carro. Ele nem queria receber o dinheiro. Eu digo: não, de jeito nenhum, eu vou pagar você, claro. Mas quando terminou que eu orei por ele, aí eu pedi uma coisa para ele. Eu disse assim: olha, seu pai não está mais vivo. Eu o conheci quando eu era seminarista. Você sabe disso porque algumas vezes eu comi na sua casa.
seu pai ficaria muito, muito feliz se soubesse que você voltou aos caminhos do Senhor. Domingo que vem, vá a uma igreja. Você mora em tal lugar da cidade, eu sei que tem uma igreja próxima, vá a uma igreja. E se você for, não é obrigatório, mas se você puder mandar uma mensagem para mim pelo Zap, que agora você tem aí, porque a gente tinha trocado o número do telefone, me manda uma mensagem. Para minha alegria, irmão, segunda-feira passada, eu estava nessa mesma cidade, eu estava chegando nessa mesma cidade, e aí eu recebo a mensagem. E a mensagem dele dizia assim: ontem eu fui, foi muito bom, me senti estranho, como se eu estivesse voltando a uma casa que eu conheci quando era criança. Sabe aquela sensação que você tem quando passa na sua cidade e você vai naquela casa que você foi criança, que traz uma boa recordação, mas você descobre que o muro não é tão alto quanto você imaginava, que a casa não era tão grande quanto você pensava? Era mais ou menos isso que ele estava querendo dizer. E aí eu respondi para ele: domingo você vai de novo? E ele falou: vou sim. A minha oração hoje é para que aquele descendente da aliança possa entender que um dia ele foi um rebento de oliveira, e que Deus o sustentou até agora, para que ele seja uma oliveira que dê muitos frutos. É isso que eu desejo que aconteça com seu filho, minha irmã, com seu filho, meu irmão. E para isso eu gostaria de orar nesse momento, consagrando os nossos filhos ao Senhor. Você talvez não os tenha ainda, você ainda vai tê-los. Talvez você não vá tê-los de maneira natural, ou não os tenha de maneira natural, mas Deus vai lhe dar para que você possa ter no coração. Talvez você já teve, já criou, e agora já é avô ou avó. E você tem os seus netinhos, que como filhos também precisam ser encaminhados. Eu não acredito que tenha uma única pessoa aqui que não possa orar e consagrar sua família, seus filhos, nessas várias configurações que eu acabei de mencionar. Por isso eu lhe convido agora a se colocar de pé. E eu não sei se você está longe, nesse momento, da sua família. Quando eu digo da sua família, talvez dos seus filhos, da sua esposa, do seu esposo. Se você quiser se movimentar, não tem problema agora, porque logo depois dessa oração, as crianças vão entrar e vão cantar conosco. E nós queremos cantar com elas, mas nós queremos consagrá-las ao Senhor agora, os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos. Eu convido você nessa hora a curvar a sua cabeça e fechar os seus olhos. Esse é o momento de você dedicar a Deus a sua família, dedicar a Deus os seus filhos. Eu sei que talvez você faça isso diariamente, mas agora é um momento especial, porque você vai querer oferecer isso como assim: Senhor, eu recebi essas heranças, e eu quero que elas sejam como rebentos de oliveira, que possam frutificar. Ore comigo nesse momento. Vamos orar e consagrar a Deus nossos filhos e as nossas famílias, para que eles sejam rebentos de oliveiras, e um dia oliveiras frutíferas. Ó Deus amado e querido Pai, nós sabemos, Senhor, que nesses dias em que nós fomos ministrados sobre como fazer do nosso lar um altar de adoração, uma escola, um abrigo, um centro de missões, nós olhamos talvez para nós mesmos e nos vimos incapazes, incompetentes, fracassados em alguns momentos. Olhamos para a nossa própria criação e dizemos: como podemos dar talvez o que não recebemos? Enquanto outros pensaram: como é que eu recebi tanto e não consegui passar para os meus filhos? Ó Deus, seja qual for, afasta, Senhor, essa sensação imobilizante de fracasso, transforma ela em arrependimento sincero diante de Ti, se há de que se arrepender. Transforma, ó Deus, o nosso coração com a certeza de que podemos ainda consertar, podemos ainda fazer alguma coisa, ainda há tempo, ainda há influência a ser feita. E o que eu te peço, ó Deus, é que o Senhor nos dê sabedoria e graça para descobrir como fazer com que esses rebentos de oliveira, do tamanho que eles estiverem, possam produzir muita riqueza espiritual para as próximas gerações. Por isso nós consagramos a Ti, ó Deus,
mais uma vez, dedicamos a Ti, levantamos os nossos filhos na Tua direção, Senhor, como fazíamos quando eles eram pequenos, e dizemos: Senhor, das Tuas mãos recebemos, e às Tuas mãos nós devolvemos, eles são Teus, Senhor, o Senhor nos deu como herança, e nós somos enriquecidos por causa deles, mas nós queremos agora que o Senhor os tome nas Tuas mãos, e que o Senhor os faça crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, que a aliança que um dia eles foram postos debaixo dela, pela nossa vontade, quando consagramos esses filhos a Ti, seja agora a aliança que eles também ratifiquem, dizendo: a fé dos meus pais é a minha fé também, o Deus dos meus pais é o meu Deus também. Ó Deus, faça isso, Senhor. Aqueles que estão na situação difícil de verem filhos caminhando longe do Senhor, que o Senhor, pela Tua graça, corrija o caminho, traga para perto de Ti, discipline com amor, mas com firmeza, para que eles reconheçam a Cristo como Senhor. Que aqueles que já têm filhos de filhos possam cooperar, ajudar, instruir, apoiar essa criação dos filhos agora com os seus próprios netos, ó Pai. Ó Senhor, eu Te peço pelos jovens que estão aqui nesta igreja, que ouviram essas ministrações nesses domingos, que estão em vias de decidir com quem casar, com quem estabelecer um lar. Talvez na cabeça deles, Senhor, eles nem imaginam assim, pensam que é apenas um namoro, mas nós sabemos que temos mais experiência de como aquele afeto vai enraizando no coração, e quando escolhemos mal, podemos desgraçar a vida inteira. Que isso não aconteça com os nossos jovens, que aqueles relacionamentos que já estão estabelecidos de namoro, de noivado, de compromisso, se firmem no Senhor, sejam postos sobre a rocha do Senhor, e aqueles que eventualmente ainda vão iniciar, possam ter o discernimento espiritual, a percepção de escolher bem, escolher no Senhor, porque sem dúvida alguma esta é a melhor madeira, de onde eles poderão encravar, criar, fabricar as flechas do Senhor, que vão para as próximas gerações. Toma conta dessa igreja, Pai, que ela continue sendo uma igreja de famílias, que nós possamos ver as gerações e as próximas gerações caminhando no Senhor Jesus, e que assim, ó Deus, nós sejamos abençoados. Oramos dessa forma, consagrando os nossos filhos ao Senhor, em nome e para a glória de Jesus Cristo, nosso amado Deus e Senhor. Amém e amém. Sente por um instante.